Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, do Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. A lição 7. Temos o que somos. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força. Sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 20. O amor único de Deus inspira as nossas almas para o bem. Quase todos nós carregamos problemas oriundos de vidas passadas. Sofremos, angustiamos-nos, carregamos conosco um vasto contingente de melindres e inquietações que caracterizam a nossa alma, cujo resultado, no mais das vezes, é sofrimento ou angústia para aqueles que estão ao nosso lado. Às vezes, desculpamos-nos com a nossa maneira de ver, de sentir, quando não acusamos o semelhante pelos atos que cometemos, dizendo serem tais atos provenientes mais das provocações externas do que realmente daquilo que somos. A doutrina espírita, mostrando a todos nós que somos espíritos imortais, que carregamos conosco toda uma extensa gama de problemas, ideias e situações, algumas mesmo intransponíveis em determinados momentos, esclarece-nos que, em verdade, tudo aquilo por que passamos em forma de sofrimento ou que impomos ao outro, como, por exemplo, nossa maneira de ser, vem desse passado, nem sempre garboso, que carregamos conosco. Consideremos o homem diante da própria vida, com a sua família. Ele vê-se frente a frente com situações aparentemente insolúveis. É o filho problema, é o esposo complicado, é a esposa difícil, são os pais exigentes. A quem devemos atribuir a responsabilidade de tais situações de convivência? Quase sempre dizemos que Deus determina que tais espíritos fiquem ao nosso lado. Que é certo que Deus determina, o entendemos, mas o que nós precisamos compreender é que as aproximações são feitas em função da sintonia que exercemos com tais pessoas. A determinação de Deus ocorre nos momentos de provação, é certo, mas mesmo nessas ocasiões, as aproximações se dão por conta das nossas atividades mentais, quando não físicas mesmo, de convivência com tais espíritos. A lei de Deus nos ensina que temos o resultado das nossas ações. Ora, o filho difícil, a mulher problemática, o marido complicado e os pais complexos, quase todos eles guardam no nosso sentimento um espaço, e esse espaço é justamente o resultado das convivências de vidas passadas com tais pessoas. Muitos, ao ouvir isso, indagarão: somos então obrigados a conviver com tais criaturas sem direito nenhum? O que significa dizer que somos obrigados a viver ao lado delas, aceitando-lhes as imposições tantas vezes tenebrosas? Não. Se a lei divina manda que vivamos com os resultados dos nossos atos, ela também nos ensina que a educação é o autoburilamento, fazem parte da vida do espírito imortal. Desse modo, se aprendermos a elevar o nosso próprio espírito por força do trabalho no bem, por força de um aprendizado das leis de Deus, por força de uma renovação moral e mental, nos distanciaremos espiritualmente daquelas criaturas com quem somos convidados a viver. Elas já não mais nos incomodarão, porque nós mesmos já teremos mudado de vibração mental, já estaremos vivendo em outras faixas, já estaremos pensando de outro modo, já estaremos criando para nós um destino diferenciado, melhorando a nossa maneira de ser, estudando, renovando-nos, e com tal atitude, com tais movimentos do nosso espírito, com uma nova visão, a do bem, contrária à que tínhamos anteriormente, a de fustigar o próprio, seremos impulsionados para novos patamares espirituais, sempre vivenciando o resultado das nossas ações. Por termos mudado de padrão, ajudaremos os nossos semelhantes, aqueles a quem devemos
mas de outro modo, em outras circunstâncias, talvez à distância, tudo sempre como resultado de nossa elevação. E assim é que iremos observar a nossa natureza, iremos observar o que somos, as nossas contradições, os nossos desequilíbrios, o posicionamento que temos diante da vida, quase sempre parecendo aos outros que somos pessoas intransigentes. Em verdade, desejamos apenas compreender, desejamos apenas amar e ser amados. Entretanto, fazemos de nós ainda as marcas difíceis da convivência. Pelas exigências que fazemos, veremos por vezes até com tristeza que se estamos mudando, ainda trazemos no espírito algumas marcas difíceis de serem extirpadas. Examinar essas marcas, modificá-las, corrigi-las, torná-las diferentes, isso passa a ser a obrigação da nossa alma. Quantas vezes achamos que termos melhorado o nosso padrão mental nos basta para alcançarmos esses espaços elevados? Não, meus irmãos, isso só não basta. É preciso que as nossas ligações do passado sejam razoavelmente corrigidas, para que um dia sejam desfeitas. Desfaremos ou corrigiremos essas ligações do passado, colocando dentro de nossas vidas o sentimento profundo da caridade, que nos levará ao amor de Deus. Corrijamos o nosso ser, aprendamos a estender as mãos, sejamos simpáticos, não agucemos as diferenças, não maltratemos ninguém. Saibamos sorrir, saibamos ver que as pessoas estão bem, saibamos comprometermos com a simpatia, com o sorriso, com a caridade. Certamente, quando formos capazes de fazer isso, o nosso espírito exultará como alma elevada buscando a Deus. Que Ele, Deus, muito nos abençoe neste propósito que temos nas mãos, de nos elevarmos ao seu encontro. Muita paz. Antônio de Aquino. Acabamos então de ouvir esta leitura e é o momento da gente refletir. E hoje a leitura nos propõe uma reflexão sobre nós mesmos. Como nós nos comportamos mediante a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Com relação à nossa família, com relação à nossa parentela, com relação aos nossos amigos, aqueles companheiros na sociedade, nos locais onde estamos em convívio dia a dia. E hoje Antônio de Aquino nos faz relembrar as nossas dificuldades, as coisas que temos difíceis em nós mesmos e que também nós vemos no nosso próximo. E normalmente nós colocamos em evidência mais aquilo do nosso próximo, essa dificuldade, essa relação, essa conduta, do que em nós mesmos. Então, Antônio de Aquino nos chama à reflexão dentro dessa lição de hoje, né? E aí eu vou tirar uns trechos desse estudo para a gente comentar um pouquinho, para a gente falar, que é muito importante para a gente poder refletir. Lá no início, a nossa companheira comentou sobre o sofrimento e sobre a angústia, né, que nós sentimos, sobre as inquietações e melindres que nós temos. Todos nós temos mesmo. Nós precisamos nos reconhecer. A doutrina espírita nos chama a isso. Desde o princípio, quando a gente começa a estudar o que é o espiritismo, quando a gente começa a estudar a história do espiritismo, ele nos convida a refletir sobre o mundo que está ao nosso redor, visível e invisível, mas sobretudo sobre nós mesmos. Esse mundo em que nós vivemos dentro da nossa mente, da nossa cabeça, os nossos pontos de vista, a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o outro, como a gente enxerga nós mesmos, né? E nós precisamos refletir, saber quem nós somos, para que eu não me sinta agredida, ofendida, humilhada por aquilo que alguém fala. De repente essa pessoa fala uma verdade sobre mim, ou uma verdade sobre ela mesma, sobre ele mesmo.
não é mesmo? E nós temos que ter a compreensão, o entendimento. No parágrafo seguinte, ele fala que às vezes desculpamo-nos com as nossas maneiras de ver, de sentir, quando não acusamos o semelhante pelos atos que condenamos. Nós desculpamos a nós mesmos pelos nossos erros. Eu agi dessa forma ou daquela forma. Eu escolhi deste jeito ou daquele outro jeito porque o outro me induziu, porque o outro me feriu, porque o outro me influenciou. Mas eu esqueço que eu também me influencio, eu também faço a escolha. Eu poderia fazer a escolha de fazer de uma outra forma, mas o meu orgulho ferido, a minha vaidade incomodada, o meu egoísmo exacerbado e às vezes até um pouco mais desequilibrado, me faz fazer escolhas equivocadas, que eu não paro para pensar, não paro para refletir e vou logo de impulso e de encontro àquilo. Então é o momento que nós temos para refletir, para meditar, junto a Antônio de Aquino, junto à doutrina espírita, e nos perceber de verdade quem somos, como somos e o que nós podemos modificar de fato, não é? Antônio de Aquino, Dr. Herman, Leon Denis, nossos patronos, Baltazar, sempre nos dão aquele acolhimento, sempre nos trazem um acolhimento, sempre nos trazem esse amparo, esse apoio, sempre nos trazem um amparo, sempre nos trazem o apoio, o abraço, para que possamos, de fato, nos melhorar. Porque o mundo ele só vai melhorar quando nós começarmos a modificação interior. Cada um em si mesmo e todos unidos nesse coletivo. Então aí veremos a melhoria, a grandeza, o crescimento. E aí no parágrafo seguinte, ele fala sobre a gama de problemas, ideias e situações que nós nos colocamos, né? Que impomos também ao outro, como por exemplo, a nossa maneira de ver vem sendo sempre colocada. O meu ponto de vista é melhor, o meu ponto de vista é o mais correto, você precisa aceitar e respeitar esse meu ponto de vista. Mas sim, claro, respeitar sempre, a todos, a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas daí a aceitar, temos que entrar em comum acordo, né? Naquela ideia, naquela situação. Porque eu, como você, podemos ter pontos diferentes de vista com referência a uma situação, com referência a alguma questão. Isso é natural, isso é bom. Ter ponto de vista diferente não significa que o outro é mau ou é ruim. Somente é um ponto de vista, uma forma de ver diferente. E precisamos analisar sobre isso. Ver se realmente tem alguma coisa de verdade, alguma coisa de correto, alguma coisa de certo. É o momento em que eu me retiro do meu ponto de vista, do meu próprio pensamento, me coloco no lugar do outro e reflito. Será que ele realmente não tem razão? Será que essa pessoa não trouxe isso desta forma para que eu amplie a minha mente, para que eu verifique que tem uma outra forma de fazer isso? Então, de repente, a pessoa traz ideias diferentes da minha, para que eu possa também crescer. Assim como quando eu chego em um ambiente, sou questionado ou perguntado, ou colocado um exemplo para mim em que eu possa colocar a minha ideia, o meu ponto de vista em relação àquilo e pode ser útil. De repente, as pessoas naquele ambiente falam: poxa, ele trouxe algo de diferente para mim e isso é válido, isso é bom, é relevante. Antônio de Aquino continua dizendo para a gente lá que devemos considerar, né, o homem diante da própria vida com a sua família. Ele se vê frente a frente com situações aparentes e insolúveis, ou seja, o filho problema, o esposo complicado, a esposa difícil. São os pais exigentes e tantas outras coisas que acontecem. E ele fala para a gente sobre a nossa aproximação, né, feitas em função da sintonia
que exercemos com tais pessoas. É o momento da gente pensar: por que eu estou aqui com essa pessoa? Para que eu estou aqui com essa pessoa? O que é que eu posso aprender com esta pessoa em que eu tenho dificuldade? O que será que eu posso estar oferecendo a essa pessoa, já que ela também se encontra em dificuldade, assim como eu? De repente, uma conversa, sentar para refletir, analisar a nós mesmos, isso tudo pode nos ajudar, né, a conversar com alguém que sabe mais do que a gente ou que tem uma experiência de vida maior e melhor, que seja útil para a gente. Naquele momento que a gente se sente em desespero, em desilusão, em desequilíbrio, é importante termos uma mão amiga, um atendimento fraterno, que possa nos ouvir, nos orientar e possa trazer então para a gente uma outra visão, nos fazendo refletir sobre aquilo. E ele chama também a nossa atenção aos pensamentos mentais que temos, né? Não só a parte física, mas principalmente mental, porque a gente tem o hábito de ter conversas mentais, né? Conversas de sim, de não, de aceito, de não aceito, mas a gente sempre tem essa relação com o mundo espiritual. E temos sempre espíritos nos observando em todos os lugares. Então precisamos ver com quem eu estou me relacionando. Por que estou me relacionando com esse tipo de espírito? Porque a gente pode estar mudando a sintonia quando a gente não aceita influências que não são tão boas. Como é que eu sei que a influência não é tão boa? Pela consequência dela. Se a consequência dela for ruim, ela não será boa. Mas se a consequência dela for algo bom, ela será útil para alguém. Então, que a gente possa se sintonizar com Jesus Cristo, possamos nos sintonizar com o nosso anjo da guarda, com nossos amigos benfeitores, guias espirituais, aquele espírito de referência à nossa alma, ao nosso afeto, né, que nos cativa ou nos cativou em algum momento. Espíritos como nós temos aqui Antônio de Aquino, que é o nosso patrono, Dr. Erma, seu Baltazar, Leon Denis, tantos outros trabalhadores do bem que a gente reconhece, não é? E a gente pode estar se sintonizando com eles, pensando, refletindo: será que Jesus gostaria que eu fizesse dessa forma? Como é que os bons espíritos poderiam me ajudar? Peça ajuda a eles, que eles vão nos atender. Mas a gente tem que estar com a mente aberta, observando, sabendo e perguntando: como é que eu posso me melhorar nessa situação? Será que eu fiz realmente errado nisso? Senhor Jesus, me perdoa para que na próxima vez eu não haja dessa forma, eu haja de uma forma melhor e que eu possa sentar, refletir, pensar com calma, usando o meu sentimento, o meu pensamento, elevando a minha mente com razão, refletindo sobre aquilo, não é? E ele fala lá que a lei de Deus nos ensina que temos o resultado das nossas ações. Toda ação tem uma reação, é uma lei natural. Mas às vezes a gente tem as nossas ações e não reflete sobre elas. E aí tem uma má consequência. Ele diz também que eles guardam no nosso sentimento um espaço. E esse espaço é justamente o resultado das convivências de vidas passadas com tais pessoas, com as quais nós acabamos de falar. Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos amigos. Eu posso perceber em cada amigo, em cada pessoa que está próximo de mim, uma parte de mim, já que a gente se sintoniza de alguma forma. Ou as qualidades que a gente se sintoniza, ou manias, vícios, maneiras de viver, posicionamento de vida. Então a gente se sintoniza com o outro de alguma forma, mesmo que aquilo não me agrade, né? Ou me agrade demais, mas a gente sempre tem essa sintonia. E ele diz lá que a lei divina manda que vivamos com o resultado dos nossos atos, refletindo e pensando sobre aquilo que nós fazemos. No finalzinho, ele pede para que possamos nos corrigir, sempre aprendendo, estendendo a mão, sendo simpático, não aguçando as diferenças e não maltratando ninguém. Que possamos sorrir, que possamos estar nos sentindo bem,
estar com pessoas que são do bem, né? Compreendendo-nos uns aos outros, tendo simpatia e tendo a caridade. E isso a doutrina espírita nos chama, nos oferece, nos apresenta e espera de nós que possamos entender e realizar esse trabalho. E que nesse momento, então, nossos amigos benfeitores e Jesus Cristo possa continuar nos abençoando e nos conduzindo com fé a nossa vida para a melhoria contínua.